Eu nunca pude ficar sozinha dentro da minha casa, então todas as vezes que os meus pais iam sair, a minha mãe me deixava na casa da minha avó. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tava deitada de bruços na sala, minha avó já tava dormindo, porque ela dormia muito cedo. E eu tava vendo novela, e meu avô sentou do meu lado. Aí sabe quando a pessoa senta e, tipo, ergue as suas pernas e coloca as suas pernas em cima do colo dele? Foi isso que ele fez. E como eu tava deitada de bruço, aí eu meio que virei de lado, né? E continuei assistindo a novela com o pé em cima do colo do meu avô. Aí, meu avô começou a passar a mão assim nas minhas costas, tipo, fazendo carinho nas minhas costas, e tipo, normal. Só que depois ele pegou tipo, foi chegando mais pro meu rumo e começou a querer beijar, assim, as minhas costas, beijar. Aí eu, tipo, que meu avô tá fazendo, né? Aí eu falei pra ele, para. Aí ele, tô te fazendo carinho. Falei, não, vô, para, eu não gosto. Aí ele pegou e falou assim, tá bom então não conta nada pro seu avô. Aí a hora que ele falou isso eu achei estranho, aí eu levantei e fui pro quarto da minha avó, né? E fui dormir. E aí eu fiquei lá do lado dela e dormi lá. Beleza, depois disso, meu avô nunca mais tocou em mim, porque todas as vezes que ele chegava, eu dava aquela regalada de olho pra ele, eu olhava meio que torto, eu olhava meio assim, tipo, não ficava sozinha com ele de jeito nenhum, morria de medo. Aí quando eu fiz 13 anos de idade, a minha mãe e a minha avó iam sair e me deixar sozinha com meu avô. Só que quando eu cheguei lá na casa da minha avó, o meu avô tinha ido no mercado e minha mãe falou, não, daqui a pouco ele chega. Eu falei, tá bom, né? Aí eu já fiquei na minha e eu fui, deitei no sofá. E, gente, eu dormi, eu simplesmente dormi. No que eu tava dormindo, eu acordei com meu avô se masturbando. Com uma mão ele se masturbava e com a outra mão ele tava na minha virilha, aqui na minha coxa, na beiradinha da minha parte íntima, assim. Ele tava, tipo, passando a mão, entendeu? Esfregando. Aí eu abri o olho e falei, o que você tá fazendo? E ele começou e ele continuou fazendo o que ele tava fazendo. Ele falou assim, ai, minha filha, você me deixa doido, sabia? Nossa senhora, o que é isso? Sou doido por você. E naquele momento eu levantei. Gente, eu saí correndo pra dentro do banheiro, me tranquei dentro do banheiro. E eu comecei a chorar e eu comecei a desabafar com o meu Twitter, porque eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre tive o hábito de desabafar dentro do meu Twitter e eu comecei a postar tudo. Eu já postava desde mais novinha e eu comecei a postar tudo, entendeu? Eu comecei a postar do beijo no pescoço, do medo que eu tinha, de que eu acordei com ele passando a mão em mim, que ele tava se masturbando, que eu tava trancada no banheiro, que eu tava sozinha, que eu tinha muito medo, que eu só ia sair do banheiro quando eu escutasse a voz da minha mãe ou da minha avó. E tipo, eu fiquei no banheiro, eu só saí do banheiro quando eu escutei a voz da minha avó. E minha avó demorou 2 horas pra chegar. Eu fiquei trancada, sem sair do banheiro, com medo dele fazer alguma coisa. Ele não foi na porta, ele não bateu, ele não fez nada. Só que eu tava com medo dele, tipo, tentar me estuprar, tentar fazer alguma coisa comigo, entende? Então eu fiquei fechada no banheiro. E passou, só que depois desse dia, meu avô nunca mais voltou a encostar a mão em mim. Sabe aquele negócio assim, poxa, a última vez que ele encostou em mim, eu tinha 13. Eu tinha 11. Agora eu tenho 13. Então quando eu tiver 15, ele vai fazer de novo. Quando eu tiver 17, ele vai fazer de novo. Eu pensei isso na minha cabeça. Então eu tentava evitar o meu avô ao máximo possível. Ele nunca mais voltou a me tocar nem nada do tipo. Tipo, às vezes, quando tava todo mundo dentro de casa, ele vinha, ele passava a mão assim no meu cabelo, entendeu? Ele fazia as coisas. E eu ficava, tipo, com um pouco de nojo dele, mas eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Por que eu não tinha coragem de contar pra ninguém? Porque na minha cabeça, ele não tinha me estuprado, entendeu? Ele tinha só me abusado de mim, me assediado, e isso não ia fazer com que ele fosse preso. Então, se eu contasse pra alguém, às vezes eu ia fazer uma desavença na família. Essa era a minha cabeça. Aí, quando eu fiz 17 anos de idade, a minha mãe me chamou pra conversar. Minha mãe virou e falou assim, que palhaçada é essa no seu Twitter? E minha mãe tinha lido tudo que eu tinha postado, todo o meu desabafo. E eu falei, mãe, é verdade. Ela falou, você tá louca de você postar isso na internet? Você tá ficando maluca? Você não deveria contar isso pra ninguém, você deveria ter vergonha de contar isso pros outros. Se ele não te estuprou, você não tinha que ficar postando isso pra fazer graça pros outros. Você tá querendo chamar atenção, você tá querendo fazer drama, não teve nada demais. Se ele não fez nada demais com você, larga de ser besta. Minha mãe começou a me maltratar e eu comecei a ficar muito mal, comecei a chorar. E eu comecei a me sentir culpada, entendeu? Por tudo aquilo. E tipo, porra, eu me senti sem apoio nenhum, entendeu? Naquele momento. E aí eu fiquei muito mal com toda aquela situação e eu acabei
desabando no choro. Só que eu já era uma mulher de 17 anos de idade. Então eu já sabia me defender, eu já sabia impor o meu pensamento, e eu falei pra ela, é mesmo? Pois eu vou falar uma coisa pra você, se fosse a minha filha, eu nunca faria o que você tá fazendo comigo. E a gente começou a debater, a gente começou a discutir, ela começou a defender o meu avô, e eu comecei a me defender, porque eu já não era mais uma criancinha. Então assim, eu fiquei muito mal por não ter tido o apoio dela, mas ao mesmo tempo, eu comecei a falar pra outras pessoas. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Agora que eu vou expor mesmo. Aí eu fui no meu Twitter, postei tudo que eu tinha pra postar, falei o que eu tinha pra falar, muitas pessoas se identificaram comigo, muitas pessoas entraram em contato comigo, muitas pessoas perguntaram se queria ajuda pra eu denunciar. Só que eu não quis denunciar o meu avô, sabe? Não quis denunciar o meu avô porque eu fiquei com medo de ser a opinião da minha mãe, da minha avó, do meu avô contra a minha. Entendeu? E eu acabar perdendo, e eu acabar todo mundo ficar sabendo do que tava acontecendo. Tipo, não quis levar essa história adiante. Então eu fiquei mais na minha, mas depois disso eu falei pra minha mãe, eu não volto na casa da minha avó, eu não quero olhar na cara do meu avô, pra mim se ele vier aqui eu me tranco no quarto. Foi isso que eu comecei a fazer, até eu começar a trabalhar e a ser dona do meu próprio nariz, a conquistar minhas coisas, até o meu dinheiro e até a minha dependência. Quando meu avô ia na minha casa, eu me trancava dentro do meu quarto, eu não olhava na cara dele. Quando ia viajar todo mundo em família, eu não queria ir, eu ia pra casa de uma tia, eu ia pra casa de um primo, eu não viajava com meu avô. E tipo, minha avó nunca entendeu o motivo de tudo isso que eu tinha feito. Por quê? Minha avó tinha problema de saúde, minha mãe não quis contar pra ela e nem eu. Meu avô sabia o que estava acontecendo. E eu fico perguntando, será que minha mãe já tentou falar com ele? Será que minha mãe foi assediada também? Pra ela foi normal meu avô assediar ela? Tipo, não sei. Eu só sei que eu só consegui me livrar de tudo isso depois que eu comecei a ser independente. Eu consegui pagar minhas contas, eu saí de casa e ia viver da minha vida. Mas até então não tive apoio da minha mãe, muito pelo contrário, eu tive todo o julgamento possível dela. Mas eu quero dizer que a gente sempre tem que ter uma válvula de escape, tem que ter pra onde a gente fugir, entendeu? Eu não tive pra onde fugir, o único lugar que eu tive, a minha válvula de escape foi o Twitter. Foi onde eu me sentia bem, onde eu me desabafava, onde eu encontrava outras meninas que também estavam passando pelo mesmo, ou passaram pelo mesmo que eu passei, e eu me sentia apoiada, né? Então, às vezes a gente se sente muito mal, a gente se sente com depressão por conta do passado, pressão do passado, mas no fundo, se a gente bater o pé, entendeu? E se a gente realmente levantar a cabeça e começar a se defender e saber que tá errado, não interessa se a mãe, se a avó, se a tia fala que tá certo, tá errado. O corpo é meu, ele não tinha que ter feito aquilo comigo, pronto e acabou. Então você tem que ter essa autoridade do seu corpo. Não interessa a idade que você tenha, saiba que o corpo é seu. E se a sua mãe não acredita em você, sempre vai ter alguém que acredita, vai ter alguém de fora que te apoia. Se a sua família não te apoia, alguém de fora te apoia. Então eu fui forte, eu fui mulher, eu fui forte. E eu digo pra outras mulheres, não sejam fracas, levanta a sua cabeça e desabafa. Tira essa dor de dentro de você e não permita com que outros homens façam isso. E mães, eduquem seus filhos pra também não fazer isso com outras mulheres, entendeu? Porque no final de contas, se eu tivesse, sei lá, feito alguma coisa com meu avô, talvez ele estaria preso. Mas eu consegui superar essa história e eu espero que todos vocês também consigam. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Gente, me siga nas minhas redes sociais. É o seguinte, estupro, abuso, assédio, é quase tudo a mesma coisa. É tudo crime. Eles são iguais por serem crimes, mas eles são crimes diferentes. Mas é crime, entendeu? Se você tá falando que aconteceu, ah, minha mãe, minha avó, minha tia vai contra a minha opinião. Mas você tem a sua opinião, você tem a sua dor, você tem direito a um psicólogo, você tem direito de denunciar, entendeu? Então, eu sempre digo, Disque 100, se você não tiver apoio da sua família, Disque 100, ligue pra uma pessoa de fora, que essa pessoa de fora vai fazer o possível pra te ajudar e te tirar dessa situação, tá bom? Até porque se você for um menor de idade, você tiver como provar um dia, você conseguir filmar, entendeu? Fazer qualquer coisa, ter uma prova que a pessoa tá te assediando e depois você contar pros seus pais não te apoiarem, o conselho tutelar toma conta de você, entendeu? Não fica preocupada não, porque pra tudo tem uma solução, pra tudo a gente dá um jeito. E esse é o vídeo de hoje. Se você já passou por alguma coisa do tipo, manda a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.